Olá, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam bem. E chegamos ao último dia de aula da semana de língua portuguesa. E como de costume, iremos fazer a leitura de um trecho do 4º capítulo do livro O Lobo do Mar. Ele foi publicado em 1904 e conta a aventura de Humphrey Van Weyden, um jovem resgatado pelo navio Ghost após um naufrágio. Na embarcação, ele é obrigado a assumir funções pesadas e tem de lidar com o capitão Wolf Larsen. O que poderá acontecer com Humphrey ao servir chá e pães ao capitão Larsen? Então, ele é obrigado a fazer isso. E o que é que vocês imaginam que irá acontecer? O Lobo do Mar. O que aconteceu comigo na escuna de caça à foca Ghost, a partir daquele momento, à medida que eu tentava me adaptar ao ambiente, é uma história de dores e humilhações. O cozinheiro, que era chamado de doutor pela tripulação, Tommy pelos caçadores e mestre Cuca por Wolf Larsen, se transformou em outra pessoa. Minha mudança de posição no grupo correspondeu a uma mudança de seu tratamento. Antes, servil e bajulador, agora se revelava tirânico e belicoso. Em suma, eu já não era mais o belo cavalheiro com uma pele de moça, mas apenas um camaroteiro ordinário e totalmente imprestável. Ele insistia absurdamente que eu me dirigisse a ele como Sr. Mugridge, e enquanto me explicava os meus deveres, assumiu uma postura e um comportamento insuportáveis. Além de trabalhar na cabine, com seus 4 pequenos camarotes, eu deveria servir de assistente na cozinha, e minha colossal ignorância no que dizia respeito a coisas como descascar batatas ou lavar panelas engorduradas dava pano para intermináveis alfinetadas. Ele se recusava a levar em consideração quem eu era, ou antes, o tipo de vida e as coisas às quais eu estava acostumado. Essa foi, em parte, a atitude que ele decidiu adotar com relação a mim, e confesso que antes de o dia acabar, eu já o odiava como nunca odiei alguém na vida. O primeiro dia foi ainda mais difícil para mim, porque o Ghost, com as velas enrisadas, tipo de termo que só fui aprender mais tarde, arfava através do que o Sr. Mugridge chamou de um sudoeste cortante. Às 5h30, seguindo suas orientações, botei a mesa na cabine, distribuindo as bandejas de segurança apropriadas ao mau tempo, e trouxe o chá e a comida pronta da cozinha. Não posso deixar de relatar aqui a minha primeira experiência com o mar que invadia o navio. Preste atenção ou vai tomar um banho, foi a injunção proferida por Mugridge quando saí da cozinha, trazendo um grande bule de chá em uma das mãos e vários pães recém-saídos do forno embaixo do outro braço. Naquele momento, um dos caçadores, um sujeito alto e desengonçado, chamado Anderson, estava vindo da baiuca, como os caçadores denominavam jocosamente seus aposentos situados à meia nau, em direção à cabine na parte traseira do navio. O Wolf Larsen estava fumando seu charuto eterno na popa. "Lá vem ela, saiam da frente!" gritou o cozinheiro. Estanquei na mesma hora, ignorando o que se passava, e vi a porta da cozinha fechar com estrondo. Depois vi Anderson pular como louco até o mastro maior e trepar nele até ficar 1 metro acima da minha cabeça. Também vi uma onda enorme e espumante se erguendo bem acima do nível da amurada, prestes a quebrar. Eu estava bem embaixo dela. Minha mente não reagiu a tempo. Tudo era ainda muito estranho e novo. Compreendi que corria perigo e só. Fiquei ali parado, tremendo. Finalmente, o Wolf Larsen gritou na polpa: "Segure-se em alguma coisa, Hump!" Mas era tarde demais. Me precipitei em direção aos mastros, aos quais poderia ter me agarrado, mas antes disso, a parede d'água despencou em cima de mim. O que aconteceu depois foi bastante confuso.
Eu estava submerso, sem ar, me afogando. Tinha sido derrubado e estava sendo revirado e arrastado, não sei em direção a quê. Me choquei contra diversas coisas duras e sofri uma pancada terrível no joelho direito. De repente, a inundação foi embora e voltei a respirar o bendito ar. Tinha sido jogado contra a cozinha e arrastado ao redor da escada da baiuca. De Barlavento até o embornal a Sotavento. A dor no joelho ferido era atroz. Não podia mais apoiar meu peso nele, ou pelo menos foi o que pensei. Tive certeza de que minha perna estava quebrada. Mas o cozinheiro já vinha atrás de mim, gritando da porta da cozinha que abria a Sotavento. Ei, você, vai ficar aí, ganindo a noite toda? Onde está a panela? Deixou cair no mar? Teria sido melhor ter quebrado o pescoço. Levantei com dificuldade. Ainda estava com a chaleira grande na mão. Voltei mancando até a cozinha e a entreguei para ele. Mas ele estava tomado de indignação, real ou fingida. Que Deus me segue se você não é o maior palerma que já nasceu. Me diga, você serve para alguma coisa, hein? Você serve para alguma coisa? Não consegue nem levar um pouco de chá até a polpa sem derrubar tudo? Agora preciso ferver mais. E por que está choramingando? Ele continuou com fúria renovada. É porque machucou a patinha, não é, queridinho da mamãe? Eu não estava choramingando, embora fosse provável que meu rosto estivesse enrugado e retorcido de dor. Mas fiz das tripas coração, cerrei os dentes e continuei cambaleando de um lado a outro, entre a cozinha e a cabine, sem mais surpresas. O acidente teve 2 resultados. Uma rótula contundida, que ficou sem cuidados e continuou doendo por meses, e o apelido de Hump, por causa da maneira como Wolf Larsen havia se dirigido a mim no tombadilho. Este passou a ser meu nome de uma ponta a outra do navio. Com o tempo, a alcunha fincou raízes em meu pensamento e passei a me identificar com ela, me vendo como Hump, como se Hump eu fosse e sempre houvesse sido. E aí, pessoal? Não tem um final feliz como as outras, mas o que acharam do romance? Lembram que eu perguntei o que poderia acontecer com Humphrey ao servir chá e pães ao capitão Larsen? E aí, aconteceu o que vocês imaginaram? Pessoal, Hump é um termo em inglês que significa corcunda. Lembram que o capitão Larsen chamou o Humphrey de Hump? Então, não foi fazendo um elogio, né, gente? Foi fazendo uma crítica. Quem lembra da aula de produção textual, que eu falei que para ser um texto narrativo precisava de 5 elementos, e um deles é o narrador. O narrador é o que representa a voz do texto. Falei sobre o narrador observador, que ele não faz parte da história, ele é apenas um observador. O narrador personagem, que ele faz parte da história, e o narrador onisciente, que ele conhece todos os detalhes da narração. Qual é o narrador no romance que nós fizemos a leitura? É um narrador personagem, né, gente? Porque além de fazer parte da história, é o próprio Humphrey que narra o romance, certo? Como de costume, vou deixar uma atividade bem basiquinha sobre essa narrativa que nós fizemos a leitura, para vocês me enviarem até segunda. Então, tem o fim de semana todinho para vocês fazerem, certo? Primeira questão. Releia o primeiro parágrafo. O que evidenciou a mudança de comportamento do Sr. Mugridge em relação a Humphrey? Segunda questão. No episódio lido, qual era o desafio de Humphrey? Ele conseguiu cumpri-lo? Então, Humphrey teve um desafio, né, gente? Ele conseguiu fazer esse desafio? É para você dizer qual o desafio e se ele conseguiu ou não fazer. Terceira questão. Copie no caderno e complete o quadro abaixo, destacando as ações e as características de cada personagem no trecho lido. Aí tem aí Humphrey, Sr. Mugridge, Wolf Larsen e Anderson. Então, você vai dizer o que essas personagens fez na narrativa e quais são as suas características.
Última questão. Com base na questão anterior, responda. Letra A. Quem são o protagonista e o antagonista no trecho lido? Letra B. Personagens secundárias são aquelas que têm uma participação menor na história. Quem são elas na narrativa que você leu? Então, já está dizendo o que é um personagem secundário. São aquelas que têm uma participação menor na história. E protagonista e antagonista são as personagens principais. Então, pessoal, é uma atividade bem simples. Espero que todos tenham gostado da leitura, da narrativa. Obrigada pela atenção de todas e todos. Um beijo e até segunda.